Muitas graças. Deuteronômio capítulo 30. Escuta só que interessante, versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua semente, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém? Hoje vamos saber sobre a toma de decisões. Estivemos vendo em todo esse tempo sobre a vontade de Deus. Muitas pessoas ignoram ou não querem saber muito sobre a vontade de Deus. Eles têm medo da vontade de Deus. Têm medo porque acham que Deus vai pedir alguma coisa ruim, que Deus vai estragar a sua festa. E então, nós estamos descobrindo, através dessa série de lições, que a vontade de Deus, como ela é? Ela é boa, agradável e perfeita. Ela não é ruim, ela é boa. Deus é sábio, Ele sempre tem o melhor para nós. A gente tem medo de encontrar a vontade de Deus porque pensa que Deus vai te contrariar naquilo que você tem estabelecido nos teus sonhos, nos teus projetos. Mas quando a gente entender que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, isso vai nos dar paz, segurança, de saber, de poder andar pelo caminho que o Senhor estabeleceu para nossas vidas. Eu me lembro, no ano 2001, eu estava cuidando de uma creche em Natal, Rio Grande do Norte. Nós tínhamos um projeto muito inspirado, muito bom, que era uma escolinha para crianças carentes de favela. Esse foi um dos melhores tempos que nós vivemos ministerialmente. E aí fazíamos um projeto de evangelismo social. Eu me lembro que aquele dia nós tínhamos conseguido a bênção. A NET acabava de chegar naquela cidade. Eu fui falar com os diretores da NET, e falando que tínhamos uma escola, se eles poderiam liberar o cabo para nós, a TV a cabo, para que as crianças possam assistir Discovery Kids. Então, eles foram e deram a doação do serviço. A gente ficou tão feliz, tínhamos ganho uma televisão, né? Mas estava correndo o mês de setembro. E enquanto estavam aí participando, as crianças assistindo um documentário, de repente, nós vemos a notícia que em setembro daquele ano, não sei se foi 2001, foi aquela queda das torres, as torres gêmeas, né, nos Estados Unidos. E desde aquele dia até hoje, o mundo mudou muito por causa disso. Muitas coisas mudaram e como que houve um antes e um depois na história. Mas o que me chamou a atenção sobre depois daquele episódio da queda das torres gêmeas são as pessoas que trabalhavam aí, que de forma sobrenatural sobreviveram àquela desgraça, àquela tragédia. Foram pequenas coisas, decisões que eles tinham que tomar instantaneamente. Tinham que ir ao trabalho ou tinham que ir aquele dia para a reunião da escola dos seus filhos. Tinha uma pessoa que justo quebrou o sapato naquele dia, então teve que parar uns minutos para ir, para consertar o calçado. Disse, não vou ir com o sapato quebrado, melhor vou passar primeiro pelo sapateiro para ele consertar meu calçado. E por causa desses minutos, esses instantes de tomar uma decisão, eles sobreviveram e salvaram suas vidas. Amém? Tem momentos na nossa vida que a gente precisa tomar decisões e escolher, como diz aqui a palavra, entre a vida e a morte. É um tempo de decisões. E mais do que nunca, hoje, no tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos tomar decisão a toda hora. E tem decisões que a gente não vai encontrar na Bíblia. Nós precisamos ter a sabedoria, o equilíbrio para saber discernir se aquilo que eu vou fazer hoje, não ontem, hoje, agora,
está alinhado com a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Escolhe hoje entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, entre o mal e o bem. O tempo todo nós estamos tomando decisões. E hoje é urgente que Deus pede, requer de nós que você tenha o equilíbrio, a sabedoria e tenha algo chamado de inteligência espiritual. Amém? Olha, isso é fantástico. Eu tenho lido muitos livros no passado, um deles sobre inteligência emocional. A inteligência emocional mudou o mundo inteiro e ele trouxe um novo conceito no mundo da psicologia, das emoções. E essa palavra tem se repetido várias vezes. Você encontrou inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência empreendedora, etc, etc. Mas o que achei muito interessante é essa palavra, inteligência espiritual. Nós precisamos ter um coeficiente muito elevado de inteligência espiritual, que é um sinônimo da sabedoria de Deus. Amém? Se você quer tomar uma decisão inteligente hoje, precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não por aquilo que vê em seus olhos. Porque o homem do mente natural, somente ele decide pela sua experiência, pelos seus próprios recursos, pelo aquilo que sua mente pensa, pelo seu know-how, a sua experiência no passado, a sua doutrina, a sua teologia. Mas, meus irmãos, Paulo fazia a mesma coisa. Ele estava guiado por aquilo que ele achava que estava certo, mas ele não sabia que ele estava perseguindo Jesus. E uma certa vez, quando Jesus aparece no caminho, quando ele ia a matar os cristãos, perseguindo os cristãos, disse: Paulo, por que você me persegue? E ele caiu no deserto. E a vida de Paulo é transformada completamente quando cai nas escamas dos seus olhos, que é um paralelo daquilo que estava cegando. Nós vemos muitas coisas e nós somos guiados às vezes pela mente natural, meu irmão. E a mente natural, ela é ruim. Por isso a gente precisa estar sintonizado com o Espírito Santo de Deus, para que você tome boas decisões e faça boas escolhas inteligentes. Amém? Disso quero falar essa noite. Deus tem nos dado um dom supremo. Eu nunca falei para vocês, mas no livro que escrevi, chamado Mega Heróis, nesse livro eu coloquei uma mensagem chamada O Dom Supremo. Um dos maiores tesouros, mais valiosos que a gente tem, sabe qual é? É essa capacidade de poder escolher, o livre-arbítrio. Nós podemos decidir para viver uma vida extraordinária. Quando o nosso livre-arbítrio ele é alinhado com a vontade de Deus, coisas extraordinárias acontecem em nossa vida. Amém? O livre-arbítrio é uma bênção, mas se a gente não souber administrar, gestionar o livre-arbítrio, a gente pode cometer erros garrafais, trágicos, dramáticos na nossa vida, que podem nos custar muito caro. Então, por isso que a gente precisa conhecer a vontade de Deus. Como a gente toma então as decisões? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 10, versículos 31. A Bíblia diz: portanto, que comais, que bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Então, nessa aula, essa lição que a gente vai falar sobre a vontade de Deus, vamos tratar alguns temas polêmicos, as práticas questionáveis. Não tudo está na Bíblia e tem coisa que a gente precisa orar muito para ter sabedoria e ser guiado pelo Espírito Santo para não fazer besteira depois. Então, vamos tratar com as práticas questionáveis, como, por exemplo, tratar com irmãos mais fracos, tratar com diferenças de opinião entre nós cristãos, coisas referentes à comida ou à bebida, né? As questões de cultura causam muito conflito e polêmica entre cristãos, né? Quando eu fui a participar do estudo de um seminário, Haggai Institute, eu tive essa bênção de ganhar uma bolsa de estudo para
para ir em Havaí. Olha só, um argentino do norte em Havaí. Já pensou, pastor? Mas Deus abriu a porta para mim e eu fui estudar com mais de 100 pessoas de todos os países distintos, né? E vou te contar, meu irmão, cada um deles tinha uma costume, uma cultura tão diferente. Os africanos, era justo, eu fui na época do Mundial de 2006 e estavam todos os brasileiros, acordavam 3 horas da manhã para assistir o jogo, todos pastores. E aí estavam todos eles e os africanos escutavam gol às 3 horas da manhã. Já pensou? Os africanos nos condenavam e massacravam, dizendo: idólatras, vocês são idólatras, pagãos, isso é pecado, como é que pode você gritar o gol desse jeito? Então, para eles se escandalizava. Mas o ponto aqui é a diferença de cultura, né? Então, a cultura é uma coisa muito interessante. Para eles era pecado. Então, o que a Bíblia diz sobre esse tipo de diferenças, né? A gente precisa entender o que a palavra de Deus diz para você evitar ser uma pedra de tropeço para as pessoas que não têm, talvez, a mesma fé que você tem, né? Quando você determina a vontade de Deus com respeito a algumas práticas questionáveis, quando a direção específica sobre tais questões não é dada na Bíblia, como você lida com isso? Bom, a primeira pergunta que você deve fazer, por favor anote, se você estiver aí, tem que anotar. A primeira pergunta: isso glorifica a Deus? Abra sua Bíblia outra vez. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Tudo o que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Muito parecido com o versículo que a gente leu em 1 Coríntios 10. Agora aí pertinho, Colossenses 3, versículos 23 e 24. Quer ler, pastor, por favor? Tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para o homem. Amém. Cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é quem estáis servindo. Amém. Amém. Então, tudo quanto fizermos, nós devemos fazer para o Senhor, não para os homens. Amém? Nós fazemos para glorificar a Deus. Então, aqui, o mais importante para julgar uma dessas práticas questionáveis, se nós tivermos uma dúvida sobre a vontade de Deus, temos que tomar uma decisão. A primeira pergunta: aquilo que você está decidindo fazer, isso glorifica a Deus? Glorifica a Deus? Amém? Pergunta número 1. Quer tomar uma decisão inteligente? Faça essa pergunta na sua escolha, no seu análise. Pergunta número 2. Qual é a sua motivação? Tiago, capítulo 4, versículo 3. A palavra de Deus diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, por que você quer ocupar-se com essa prática? Qual é a sua razão, o motivo para fazê-lo? Até mesmo uma boa atividade pode ser feita com uma motivação errada. Vamos supor que o tema em questão, para você ter que tomar uma decisão hoje, você quer investir em bitcoins. Isso não está na Bíblia. Como a gente faz para poder tomar essa decisão? É um investimento que pode ser de risco, né? Tem muita gente agora querendo ganhar dinheiro, né? Que, amém, louvado seja Deus, que você seja próspero todos os dias de tua vida, em nome de Jesus. Mas quando você tem um dinheiro extra e você quer fazer um investimento, aí a pergunta: bom, em que vou investir? Vou investir em ações, vou investir em um imóvel, vou investir em moedas digitais, em criptomoedas. Então, se você é cristão, tem pessoas que Deus avisa: vou entrar num negócio de multinível. O que a Bíblia diz sobre isso? Então, qual é a tua motivação? Essa é a pergunta que você deve fazer. A tua motivação é só para você ficar rico? Vou te dizer uma coisa. Antes de vir para o Brasil, eu trabalhei muito com negócios digitais e eu contei para o pastor como perdi
um capital de mais de 5 dígitos em dólares americanos antes de vir ao Brasil, algo que me afetou a minha saúde. Quase que morri de um infarto quando eu perdi todo o meu dinheiro de uma vez só, assim, de repente. E eu tinha diversificado meu dinheiro. Eu tinha diversificado, porque eu aprendi que a gente não deve colocar todos os ovos numa só cesta, né? Mesmo assim, diversificado, perdi tudo. Todos caíram, os negócios. E isso me trouxe muito pesar, fiquei preocupado pelo futuro. Família numerosa, né? Deus me deu muitos filhos e eu precisava ser responsável com todos eles, com minha família, né? Então, mas eu não tinha orado por isso. Eu não tinha orado, eu não tinha perguntado a Deus, né? Agora, hoje, nenhuma dessas coisas me atrai. Agora, quando tem uma motivação para o reino, para glorificar a Deus, você pode contar com a bênção de Deus quando você busca, primeiramente, o reino de Deus. A Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando o seu critério sempre é isso, primeiro reino, então tudo que você fizer vai glorificar a Deus, porque Ele vai ser a sua máxima prioridade. A máxima prioridade será Deus. Então você vai tomar decisões sendo guiados por prioridades, por propósitos, e não tem como errar quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Pelo propósito de Deus na sua vida. Então, a pergunta: qual é a tua motivação? A tua motivação é só para ficar rico? Qual é a tua motivação? Por que você quer investir? Né? Pergunta número 3, quando você vai tomar uma decisão, é necessário isso? 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas, anote aí, 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo declara que enquanto algumas coisas podem ser consideradas legais, sem violar a palavra escrita de Deus, você deve considerar se elas realmente são necessárias. Amém, meu querido? Hoje é tempo de decisões. Hoje, Deus, seguramente você precisa tomar uma decisão importante na sua vida. Mas por isso te peço que você busque a Deus. Que você faça como Salomão. Que ele, sendo muito menino, chega ao trono e pede a Deus por sabedoria. E Deus concede a ele o dom da sabedoria para poder reinar. A sua vida precisa da guia de Deus para as decisões que você deve tomar. Amém, meu amado? Em nome de Jesus. Isso aqui não é um ensinamento teológico, doutrinário. Queria que você entendesse que Deus se interessa nas decisões que você vai tomar. Que Deus quer que você escolha a vida. Amém? E se você escolher errado, por um acaso, fora da vontade de Deus, fora do convívio com Deus, fora da intimidade, da comunhão com Deus, pode custar caro, meu querido. Pode custar muito caro. Não somente a você, sino às pessoas que você ama. Quando nós começamos essa série de estudos, eu lembrei de um episódio que aconteceu na faculdade, numa universidade. Acho que estava estudando bioquímica ou algo assim. E então chegou a hora da prova. E estavam todos os alunos aí já prontos para fazer a prova. E veio o professor e perguntou: fulano, quanta é a dose em miligramas que a gente precisa de tal substância para esse paciente aqui que está em perigo de morte? Ele disse 15 miligramas, vamos dizer uma coisa assim. Muito bem. E ele seguiu comentando, cada um deu uma opinião. De repente, passou 5 minutos depois e disse: professor, desculpa aí, eu errei, não é 15 miligramas não, era 5 miligramas, desculpa aí, eu errei. Não, desculpa não, já matou o paciente, morreu o paciente. Em questão de segundos, você deu aquela dose, aí foi uma dose exagerada, acabou errando, já matou o paciente. E meus irmãos, é engraçado isso,
Mas na vida, se a gente chegar a exagerar com as decisões que tomamos, pode custar caro. Por isso que a gente precisa ser guiado pelo Espírito para tomar as decisões nesse tempo. Amém? Alguém está entendendo? O tempo vai correndo rápido, mas essa noite eu vim te dizer que você precisa ter sabedoria para escolher o caminho do bem, para andar pelo caminho do Senhor, para aprender essa arte da orientação divina, para você desejar fazer a vontade de Deus. Olha, todos os homens de Deus, para eles era prioridade, era um fundamento, um alicerce muito importante fazer a vontade de Deus. Porque se faziam a vontade de Deus, se faziam o certo, Deus ia abençoá-los. Por que nós vivemos uma vida contínua de frustrações, de fracassos, de circunstâncias adversas por causa de nossas más decisões? Amém? Precisamos tomar decisões o tempo todo. Por isso é um tempo de pôr em ordem a nossa casa. Nós temos escolhido mal. Nós temos deixado o fator de Deus de lado em nossas escolhas. Nós temos agido por nossa própria força, nosso próprio entendimento. E temos sido guiados pela mente natural. E nós, como servos de Deus, mais do que nunca, Deus nos pede sermos guiados pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo, Ele nos ensinará todas as coisas, como diz a palavra de Deus. Amém? Todas as coisas. E Deus quer que você faça isso na sua vida, com sua família, com seus negócios, no lugar de trabalho, no seu ministério, na sua profissão, no seu relacionamento com os filhos, todo o tempo sendo guiados por Deus. E nós, se não fazemos isso, nós vamos nos ser muito bem-sucedidos. A Bíblia fala que Ele quer que a gente seja bem-sucedido. Amém? Não é pecado. O sucesso não é pecado. Deus quer que você seja bem-sucedido em tudo o que você faz. Glória a teu nome, Pai. Isso não é uma palestra motivacional, isso aqui é a Bíblia. A Bíblia fala sobre a importância de tomar boas decisões. Outra pergunta. A pergunta é: aquela decisão que você vai tomar promoverá seu crescimento espiritual? Vai contribuir com seu crescimento espiritual? Oh, meu Deus. E em Lucas 8, versículo 14, anote aí, que é outra versão dessa parábola. A palavra de Deus diz: aquela semente que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Amado, a pergunta é: essa coisa que você quer fazer, essa atividade, vamos supor que a decisão seja um investimento financeiro, impede ou promove meu desenvolvimento espiritual? Tudo aquilo que impulse seu crescimento espiritual, que deixe você fazer as coisas de menino e se torne um homem, uma mulher de Deus, finalmente, definitivamente na sua vida, então isso é a vontade de Deus. Tudo aquilo que promove meu crescimento espiritual. Mas se a decisão que você vai tomar não vai te ajudar no teu desenvolvimento espiritual, fora Satanás, em nome de Jesus. Amém? Por favor, receba essa palavra. Deus está falando para alguém. O Espírito Santo nos está ministrando e dizendo que é importante a gente tomar decisões baseadas no que esse livro maravilhoso diz. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Agora, lembre-se que a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Por isso a gente precisa ler esse livro com sabedoria, com revelação, com entendimento, com olhos abertos, assim como o rei Davi fazia toda vez que ele lia a palavra: Senhor, abre meus olhos para que eu possa ver e contemplar as maravilhas de tua palavra. Que amor que tinha esse homem pela palavra de Deus. Que Deus nos dê esse amor pela palavra. Que Deus nos dê esse desejo, essa fome, essa sede de conhecer as Escrituras. De não lê-las assim com um espírito religioso que vai nos fazer muito mal. Lembre-se que os fariseus, os escribas, eles conheciam muito a palavra e foram os que acabaram crucificando Jesus por ele ser diferente a eles.
Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, aquela coisa que você está por fazer, qual é a decisão importante que tem que tomar? Ela é necessária, ela vai te ajudar a você desenvolver espiritualmente. Olha, tem mais perguntas aqui, mas eu preciso parar já. Esse é um hábito que pode ativar um hábito escravizador na tua vida? 1 Coríntios 6:12, mais uma vez. Todas as coisas me são lícitas, mas não todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando eu considerar uma prática questionável, quando eu tiver que tomar uma decisão, pergunte a si mesmo, essa prática, será que vai me escravizar a um hábito? Voltando aqui para o exemplo do investimento, da decisão financeira. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas terminam deixando a Deus como última prioridade. E isso é algo muito triste quando você fica muito ocupado com as coisas deste mundo. Aí o que acontece? Você deixa a Deus por último e você começa a dar a Deus as sobras do seu tempo, as sobras do seu dinheiro, as sobras de suas energias. E você dá só tão pouquinho para Deus. Isso é uma maldição que a gente não deve permitir nunca. Nós devemos dar a Deus o melhor para Ele. Amém? E o melhor que nós podemos dar é nosso tempo para Ele. Em nome de Jesus. Eu não estou dando sermão para ninguém aqui. Eu quero, em nome de Jesus, com todo o amor do Senhor, venho nessa noite te dizer que é importante que as escolhas que você tome sejam baseadas na sabedoria, na direção de Deus. E quando você segue a direção de Deus, você não pode errar. Amém? A última. Será que por acaso aquela decisão que você vai tomar vai te levar à tentação? Ixi, por que decisões podem nos levar a uma tentação? Escuta só, Tiago, capítulo 1, versículos 13 ao 15. Abra rapidinho aí, já com isso vamos terminar aqui. Tiago, capítulo 1, versículos 13 ao 15. Jesus nos ensinou a orar. Não nos deixes cair em tentação. É inútil fazer esta oração e então, por meio de uma atividade questionável, colocar-se num lugar de tentação. A Bíblia adverte, Tiago 1, versículos 13 ao 15. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles está corrompida. Tiago 1, versículos 13 a 15. A tentação, amados, é diferente de uma prova de fé. Uma prova de fé ocorre quando um crente enfrenta uma situação difícil sem nenhuma falta de si mesmo. A situação prova sua fé em Deus. Deus permite as provas para fortalecer a fé e levá-lo à maturidade espiritual, verdade? Mas a tentação é diferente. E Deus não tenta os homens. Amém? A tentação é o desejo de fazer mal. A tentação vem quando você não controla seus pensamentos. Então, será que aquela decisão que você tem que tomar, aquela decisão que você está orando para tomar, isso vai te levar para você cair em tentação? Então precisa avaliar os custos, as despesas, os gastos. Se aquela decisão vai te afastar de Deus, então com certeza não é a vontade de Deus para a sua vida. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê sabedoria, entendimento, inteligência espiritual, para você tomar as melhores decisões. Em nome de Jesus, eu oro por cada um dos irmãos que estão aqui. Para cada amado que está buscando sinceramente, humildemente a vontade de Deus para a sua vida.
Que toda esta palavra que caia no bom solo do seu bom coração. Que Ele te ajude nesse tempo tão difícil. Tempos de crises de fé, tempos de crise em todo sentido, mas é um tempo que nós, se ficarmos perto do Senhor, nós vamos ir pelo caminho, diz que o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai em aumento até que o dia é perfeito. A luz da alvorada, que vai em aumento, que vai crescendo até que o dia é perfeito. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Amém? Fica de pé. Quero declarar sobre a sua vida o melhor de Deus nas suas decisões. A bênção do Senhor sobre as decisões que você toma. Que Ele te dê inteligência, que nos ajude, Senhor, a não tomar decisões precipitadas. Nos perdoe pelas vezes que nos apressamos para decidir. Nos ajude, Senhor, a ter a certeza, a convicção. Comece a orar, meu irmão. Ore por você. Ore pela sua vida. Ore pela igreja. Ore pela sua família. Ore pela sua empresa, seu negócio, seu trabalho, que precisa da sua certeza nas suas decisões. Porque isso vai afetar para sempre, para o bem de aquilo que você quer. Em nome de Jesus, nós abençoamos os amados dessa igreja. Nós abençoamos, Senhor, e declaramos favor de Deus. Senhor, toca, Senhor, nossa mente, nossos pensamentos. Fala conosco. Nos dê a mente de Cristo. Pai querido, nos dê a mente de Jesus Cristo. Declaramos Cristo em nós, que é a esperança de glória. Senhor, e toda a tentação do inimigo para nos desviar do teu propósito, da vontade de Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, nós damos graças porque essa igreja tomará as decisões certas. Senhor, nós agradecemos e assim cremos em nome precioso de Jesus. Amém.